Começando aqui. Não sei se o som está legal. Gente, vai me dando feedback aí se o som tá bom. Tô com um fone diferente aqui, ó. Então, não sei se o som está bom. Já vou chamar a Letícia. Deixa eu só. E aí, galera? Vai me dá um feedback aí. E a Letícia já entra para falar com a gente. E aí, Letícia? E aí, tudo bem? Deixa eu te perguntar, o meu som tá bom? Tá ok. É porque eu tô com um fone novo aqui e eu não sei se vai ficar legal. Tá bom. Ah, show, legal. Galera, começando mais uma live aqui do essas minhas ideias de falar sobre RI, falar sobre temas linkados a RI. Então já agradeço todo mundo aí, pessoal que está chegando, Malu Barbosa, Isabel Tostes, obrigado a todo mundo pela participação. Isabela Condessa, o pessoal vai chegando aí. E, bom, seguinte, seguindo nosso roteiro, ou melhor, o que eu tinha planejado, sempre vou tentar fazer uma live segunda e terça às 5 horas, às 17 horas, com algum convidado. Chamei Letícia por duas razões de volta. Primeiro, pela principal, porque ela tem muito conteúdo a oferecer, a compartilhar. Eu acho que é sempre bom a gente falar. E o tema que ela gosta de falar, o tema que é de pesquisa dela, que é esse tema de direitos humanos, é muito importante a gente conversar sobre e entender um pouquinho mais sobre a dinâmica dos direitos humanos. E o segundo motivo é porque eu estou colocando todas as lives no canal lá, no meu canal no YouTube. E a primeira que eu fiz com a Letícia, infelizmente eu não consegui utilizar o aplicativo para pegar a live, então também já é mais uma razão para eu colocar lá e ter no YouTube. Então, galera chegando aí, todo mundo, Mari, Ladietai, Marcele, sejam todos bem-vindos. Eu vou passar a palavra para a nossa estrela. Eu chamei ela carinhosamente de menina prodígio de RI, porque porque eu acho mesmo. E hoje ela veio falar para a gente sobre direitos humanos. Só dar um panorama rápido. Letícia é graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Cândido Mendes, do município de Campos dos Goytacazes, aqui do estado do Rio de Janeiro. E é uma querida, já conversou com a gente antes e tem muita coisa para compartilhar. Então vamos lá, Letícia, dá o teu oi aí, de sua introdução e já começa, como eu sempre faço, a primeira pergunta. O que é ou o que são direitos humanos? Vamos lá, né? Primeiro a gente tem que partir de uma perspectiva histórica, né? Que, assim, os direitos humanos não surgiram do nada, né? Tudo é um processo histórico. Inclusive tem um autor que chama Paulo Bonavides, que ele fala que a gente não pode falar, assim, não é muito correto, né? A gente usar a expressão gerações de direitos, né? Mas sim dimensões, porque eles surgem em uma determinada época, né? Em um determinado momento específico histórico. Então vamos lá, né? Remetendo lá ao século XVIII, onde a gente tinha o Estado absolutista, a gente no final ali da Revolução Francesa, a gente tem estabelecidos os direitos do homem, né? Então, basicamente, os direitos do homem é uma concepção justnaturalista, né? Então, o ser humano ele não precisa estar classificado em nada, ele só precisa ser humano para ter esses direitos, que foram os direitos civis, né? Então, direito à liberdade, direito à expressão, direito à vida, principalmente, os direitos civis. Foi a primeira dimensão, né, dos direitos. Partindo ali depois,
Já no século XX, a gente teve ali a crise de 29, né, que foi uma crise ali de superprodução e subconsumo. E nesse momento, né, um momento ali que a gente estava vivendo o liberalismo, então é um momento de grande impacto no capitalismo. Então, é um momento em que o Estado começa a abraçar tudo, né? E aí a gente vive a questão do bem-estar, do estado de bem-estar keynesiano. É o momento em que o Estado começa a querer prover tudo de uma vez, emprego, saúde, educação, obras públicas. E é um momento, né, em que surgem aí os direitos sociais. Então, por exemplo, né, os direitos do trabalho, que a gente vai ter aqui no Brasil lá, em Getúlio Vargas, né, lá na década de 30. Depois disso, né, lá na década de 70, considerando que a década de 80 aí é classificada como uma década perdida, justamente por conta dos choques do petróleo. E é um momento, né, em que a gente vai ter estabelecido o neoliberalismo, né, o Estado mínimo, porque o Estado entende que no Estado absolutista ele não tinha como deixar tudo acontecer. E depois, né, da crise de 29, ele também não tem como abraçar tudo. Então a gente vai ter uma saúde mínima, uma educação mínima, às vezes um pouco mais de oferta de emprego, às vezes um pouco menos. Enfim, a gente vai ter essa situação de Estado mínimo, né? Liberalismo é meio que isso, né? Estado mínimo. Então, partindo, né, depois dessas três dimensões aí de direitos, a gente vai fazer aqui uma linha do tempo rápida. A gente vai ter antes da Segunda Guerra. Deixa eu te interromper rapidinho. Gente, quem for entrando, quiser mandar pergunta para a Letícia, para mim. Pode mandar. Mais para a Letícia, direitos humanos, mais para a Letícia, menos para mim. Pode mandar pergunta, vai dando feedback de vocês aí. Bota o dedo no coraçãozinho aí para dar uma moral para a gente, para subir essa live aí. Mas vamos lá. Aí falamos do histórico, então, dessas dimensões dos direitos humanos, desde o Estado absolutista, né? Aquele Estado super inchado, onde você tinha as monarquias absolutistas, reis, rainhas, aquela coisa bem que parece tanto ficção, mas que existiu durante muito tempo. Passamos pela Revolução Francesa, onde teve todo esse histórico que a Letícia trouxe para a gente, até o momento que mais ou menos a gente vive hoje, do Estado mínimo, esse liberalismo, esse um pouco de choque, mas mais ou menos a gente vive hoje. E aí? E aí, então, né, a gente teve os direitos do homem, só que antes da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha já, né, os direitos fundamentais, né, que estabelecia, eram direitos, era como se fossem direitos humanos, mas não era um compromisso internacional, né, eram direitos que estavam assegurados apenas nas constituições dos países. Ou seja, né, os estados eles só eram obrigados, né, a proteger os seus nacionais, né. A partir, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, por conta de todas as atrocidades cometidas durante esse período, surge, né, aí a definição, né, de direitos humanos como algo que está ligado no âmbito internacional, é um compromisso internacional que o Estado faz, e que caso ele viole os seus direitos, ou caso os seus direitos estejam sendo violados e ele não faça nada, ele vai ser responsabilizado internacionalmente por tribunais competentes para isso, né? Tribunais internacionais competentes. Então é aí que surge a questão da responsabilidade internacional, né? Ou seja, o Estado já não mais é obrigado apenas a proteger os seus nacionais, mas também os estrangeiros e os apátridas, né, que estão no seu território. A partir disso, a gente já fala aí num contexto, é importante a gente colocar, que a Letícia menciona, depois da Segunda Guerra, a gente coincide com a criação da ONU, né? Sim. Então, você tem a Conferência de São Francisco, que cria a Organização das Nações Unidas, e junto com isso, esse arcabouço que já existia de direito dos países protegerem os seus nacionais, passa a ser de todo mundo, de todos aqueles que estão dentro desse ambiente internacional. Sim, e aí é uma noção, né, de que a partir disso a dignidade humana passa a estar acima de todos os demais direitos, né, justamente por conta de todas as
essas coisas horripilantes que aconteceram durante a Segunda Guerra. E aí, bom, basicamente um olhar geral, inclusive é a partir daí, né, que o direito internacional dos direitos humanos surge, né, justamente para proteger o indivíduo independentemente de onde ele está. Mas sobre direitos humanos, assim, conceitualmente, é basicamente isso, né, para a gente pegar um gancho já para o sistema interamericano, que tem a ver também com a Organização dos Estados Americanos. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre o conceito de direitos humanos, como assim, qual é a diferença exatamente entre direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos, escreve aí agora para a gente pegar o gancho. Já deixa a pergunta aí. É importante porque a gente passou a gente viveu isso aqui, vive até hoje, mas assim, ficou muito forte isso nesses anos de campanha presidencial. Eu não estou aqui defendendo ou não defendendo qualquer tipo de pensamento político, né? Uhum. Mas a gente ouviu muito isso, essa pauta sobre direitos humanos. Direitos humanos só serve para pobre, ou só serve para rico, ou só serve para o A, ou só serve para o B. E é bom que ele traz esse histórico aqui para mostrar que, na verdade, isso tudo a concepção disso tudo, o conceito disso tudo é que serve, na verdade, para todo mundo. Uhum. É que direitos humanos é para qualquer ser humano. Como ela brilhantemente falou, é uma concepção de que basta você ser humano. É exatamente isso. Você só precisa disso. É o único pré-requisito para que você esteja enquadrado nos direitos humanos é que você seja humano, né? Então é meio estranho falar isso, mas é exatamente isso, né? E é algo que E está desde a aí, primeira dimensão, né? sim. Tem mais gente chegando aqui, Ricardo, Bruno, Alê, Silvio, Silvinho é parceiraço. E aí, assim, você mencionou a visão do interamericano. Isso. Não sei se você vai falar primeiro sobre o que é interamericano, mas já é a minha primeira pergunta. Teve até uma pergunta aqui, antes de você começar. A Ladietai, não sei se eu estou falando direito o seu nome, mas deve ser o seu perfil aqui. Sobre o contexto atual, onde estamos atados a uma crise global, onde estaria o conceito de direitos humanos em relação a esta crise? Pelo que eu entendi, essa crise do coronavírus, né, essa crise pandêmica que a gente está vivendo, onde entraria o conceito de direitos humanos. Essa aí é para você, porque esse é padrão muito alto para mim, direitos humanos. Bom, vamos lá, né? Obrigado pela pergunta. Isso. Como a gente, né, acabou de comentar, a partir da concepção de direitos humanos, a dignidade humana passa a estar acima de todos os demais direitos. E é um compromisso internacional. Então, assim, por mais que a gente esteja, de fato, vivendo uma crise em âmbito global, inclusive, né, já pegando um gancho para a questão do sistema interamericano, a gente tem na convenção, ali nos artigos, no artigo 27, fala sobre a suspensão de garantias e deixa destacado que essa suspensão de garantias ela só pode acontecer em determinados casos muito graves e mesmo assim algumas garantias básicas, né, como a gente vida, dignidade, sem tratar as pessoas de forma cruel, de forma desumana, essas coisas não podem deixar de acontecer, essas garantias não podem ser suspensas de qualquer forma. Então, é uma questão mesmo de dignidade acima de tudo, independentemente de crise, outro fenômeno histórico que vem a acontecer. É legal, a pergunta é muito boa e a resposta que a Letícia deu foi bastante completa, de que nem mesmo em guerras que a gente viu, guerra da Coreia, guerra do Vietnã, em outras operações de guerra, esses direitos humanos sempre são clamados e sempre estão acima de qualquer outra situação. Mesmo uma situação como a gente está vivendo agora, que não tenho certeza, mas me arrisco a dizer que não tem um precedente tão grande na história de uma crise que praticamente paralisou o globo, né? E os direitos humanos continuam acima de tudo. Então, vamos lá. Ambiente interamericano. Vamos lá. Então, primeiramente, né, esse é um sistema, é uma instância regional, né? Então, qual seria a instância global, né? A ONU, né, a Organização das Nações Unidas. E para que serve, né, essa instância regional? Justamente porque
você está mais próximo daquela realidade, você está mais próximo daquela região, você está mais próximo daquele recorte. Então, é até mesmo mais fácil para as comissões, para as cortes, observarem ali como é que está a defesa dos direitos humanos dentro daquela região específica. Então, a gente tem o sistema interamericano, mas a gente também tem o europeu e o africano, tá? Bom, falando sobre o sistema interamericano de direitos humanos, a base jurídica, né, o que a gente tem aí como tratado base, é o Pacto de San José da Costa Rica, né, ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Os dois termos estão completamente corretos, dão na mesma coisa, né, falam sobre a mesma coisa. Ele está em vigor aí desde 1978, né, precisava aí de um número X de países signatários. Geralmente tratados têm isso, né, precisam alcançar um número X de ratificações, até mesmo para ganhar credibilidade, né. E o Brasil vai ratificar essa convenção em 92. E, basicamente, esse tratado, ele foi inclusive, ratificado como uma norma supralegal. Então, assim, foi por maioria simples, né? Ele não foi uma emenda constitucional, ele está com uma norma supralegal. Então, ele está acima das leis ordinárias, sim, mas ele ainda está abaixo ali da Constituição. E aí, ao longo do... Então, para a gente, de repente, o pessoal não está muito habituado. Ele funciona, qualquer outra lei comum do país, ele está acima dessa lei, Sim. Mas nunca vai estar acima da Constituição de um país. Então, a Constituição brasileira ainda está acima desse tratado. Sim, não passou como emenda, né? Não alterou o texto da Constituição. E ao longo do tratado vai falando, né? Como eu falei, tem o artigo 27 que fala sobre suspensão de garantias, mas determinadas garantias ainda assim não podem ser suspensas de forma alguma. E aí, falando sobre os órgãos vitais, né, desse sistema interamericano. A gente tem a Comissão Interamericana e a Corte, né? Então, vamos por partes. A comissão, né, ela é uma instância consultiva, né? Como a gente falar de ONU, né, Assembleia Geral e Conselho de Segurança, né? Então, a Assembleia Geral, a gente tem ali tá todo mundo ali, né, uma instância consultiva, e ela vai fazer ali a observância e a defesa dos direitos humanos, né, nessas regiões aqui entre as Américas. Ela é composta por 7 juízes, inclusive, né, para quem se interessar aí sobre o tema do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, recomendo dar um Google aí no nome Flávia Piovesan, que ela está lá na comissão, inclusive, representando o Brasil. E, assim, maravilhosa. Ela é autoridade para falar de direitos humanos. Eu tenho, inclusive, um livro dela aqui, que é Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional. Ela, assim, tem muita bagagem, tem muita riqueza de conteúdo. Eu garanto que ninguém vai se arrepender de dar um Google no nome dela, procurar um pouquinho. Então, ela está lá, né, representando o Brasil. E essa comissão, ela tem uma ligação forte com a Organização dos Estados Americanos, porque é um órgão, né? É uma parte ali da Organização dos Estados Americanos. E essa comissão, ela tem uma aceitação ipso facto, né? Que é uma aceitação, né? Traduzindo, né? É uma aceitação automática. Então, quem é signatário, né? Quem ratifica ali a carta da OEA, automaticamente aceita, né? Que a comissão faça ali o trabalho dela, né? Aceita ali a interferência dela. E essa comissão, o que acontece? Qualquer um pode mandar uma petição para essa comissão, né? Para dizer que seus direitos estão sendo violados. Então, pode ser eu, pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma ONG, enfim, independe. Só que... Legal você falar isso, desculpa te interromper de novo, que a gente fica pensando, né? Falando de países, a gente acha que é só países, né? E aí você tocou no ponto. Pode ser um grupo de pessoas que podem se reunir, e a gente viu, não sei se você me corrige, tá? Porque, gente, não é minha área de direitos humanos, é a área da Letícia. A gente viu isso acontecer aqui, de novo, sem defender e sem atacar nenhum tipo de ideologia, a gente viu isso acontecer aqui
com o ex-presidente Lula. Grupos de pessoas indo à OEA, a Comissão de Direito Interamericano, para isso. Estou certo ou viajei? Sim. Mais ou menos isso? Aconteceu isso. Então, sim, isso é muito interessante, né? Quando eu comecei a estudar isso, assim, eu lembro que todo mundo ficou, nossa, uma pessoa sozinha pode mandar uma petição, assim, para o sistema interamericano e para o âmbito internacional. Nossa, que mind-blowing, né? Assim, geralmente a gente não imagina essa possibilidade. Mas sim, o indivíduo pode, mas o que acontece é que a comissão ela faz um juízo de admissibilidade, né? O que é isso? É um filtro, né? Ela vai receber os casos, mas ao passo que ela vai recebendo os casos, ela vai fazer um filtro desses casos com base em 4 critérios, tá? Para poder, né, filtrar e mandar aqueles que são pertinentes para a corte. Então, quais são os critérios, né? Primeiro, o esgotamento das vias internas. Então, a pessoa ela não pode partir para vias internacionais antes, né, de esgotar suas vias internas, suas vias estatais. Segundo, é um prazo de 6 meses da notificação da última decisão. Então, não é assim, meus direitos foram violados 10 anos atrás, então agora eu vou correr atrás do sistema interamericano, porque a petição, o caso vai ser descartado, eles não vão aceitar, passou muito tempo, né? Então você precisa ali esperar até no máximo 6 meses da notificação da última decisão para enviar o seu caso à comissão, né? E, enfim, esperar. Terceira coisa, inexistência de litispendência internacional. Meu Deus, o que é isso? O que significa esse negócio? Eu faço essa cara agora. Litispendência internacional é quando você tem 2 processos internacionais já em andamento. Então, é uma duplicação de processos internacionais. Isso não pode acontecer, né? Você precisa esperar cada caso se resolver ou, enfim, dar o resultado da notificação, a decisão, para você poder entrar com um novo processo. E o quarto critério, né, o quarto requisito, é, claro, a identificação das partes, né? Isso está lá no artigo 46 do Pacto de São José da Costa Rica. Então, esse é o juízo de admissibilidade, né? A comissão vai analisar, né, esses 4 critérios e, de acordo, né, com eles, se for conveniente, se for pertinente, a comissão vai enviar para a corte. A partir daí, a corte, né, quando a gente fala de corte, é estabelecido, né, que a gente está falando de um órgão judicial, e ela é composta também por 7 juízes, e ela vai ali aplicar, né, a convenção de acordo com a sua interpretação. E aí, no final, ela vai emitir uma sentença definitiva, obrigatória e inapelável. Então, assim, o que ela decidir está decidido, né? E uma pergunta interessante, que a gente está falando, a Convenção da Costa Rica, né, o Pacto de São José da Costa Rica, ele tem essa visão que, por um lado, ele está acima das leis comuns e abaixo, supra-legal, né, não afeta a Constituição, mas ele tem, como você falou no começo, um órgão mais recomendativo e um órgão mais incisivo, não? Como é que explica um pouco isso? Porque a gente, fazendo um paralelo com a ONU, né, como você mesmo falou, a gente tem a Assembleia Geral, que ela é mais recomendativa, ou seja, o que é decidido lá não tem que ser cumprido rigorosamente pelos países, não há uma punição, o que é diferente do Conselho de Segurança. Como acontece isso no direito interamericano? Então, na verdade, depende do Estado que faz parte. Isso tem muito a ver com quem faz parte da OEA. Né? Quem faz parte da OEA tem meio que como se fosse, né, uma Assembleia Geral mesmo. Uma Assembleia Geral, mas aí você tem também os outros 2 órgãos ali da comissão e da corte, que são pessoas que tem uma eleição, né, ali. Tem uma eleição dentro da Assembleia Geral, e aí essas pessoas são eleitas, tem possibilidade de uma reeleição, né? Você fica ali por 4 anos, cada juiz, e tem a possibilidade de uma reeleição. Entendi. E aí, hoje, a situação hoje
da OEA e da questão de direitos humanos nesse ambiente, a gente tem todos os países das Américas, lá, indo desde lá do norte do Canadá até a Terra do Fogo, lá na Argentina, ou o que tem de exceção? Bom, eu não sei assim dizer, mas eu acredito, mas com certeza está. Com certeza a maioria está, principalmente por conta mesmo da temática do pacto. Né? Então, países, principalmente atualmente, né, que é um tema extremamente relevante, países que não estão, que se abstêm em questões de direitos humanos, não são vistos com bons olhos. Né? Isso não é bom para as próprias relações deles. Então, é algo assim que... assim, eu não estou querendo dizer que os estados necessariamente estão se preocupando com os direitos humanos, mas muitas vezes com suas próprias relações. Sim. Então, você vai perder relações diplomáticas, relações comerciais com os países, porque você não é visto com bons olhos no âmbito internacional? Não, né? Então, parte muito do interesse também. A maioria dos países, com certeza, está, sim, incluído, com certeza ratificou, sim. Muito bom. Deixa eu dar um alô aqui para o pessoal que está chegando. Tivemos a Rafa DR, Júnior, Ricardo, Marcos Dutra, Gilson foi o professor de geografia no ensino médio. O cara sou muito grato a ele. Muita coisa do que eu sou hoje devo a ele. Débora Tostes, Angel, obrigado, gente, todo mundo. Se quiser mandar perguntas, dúvidas, pode mandar aí. Já vou fazer mais uma para a Letícia. A gente está falando de direitos humanos, não tem como a gente, no âmbito interamericano, né? Não tem como a gente não pensar em Venezuela. Como é que fica esse imbróglio Venezuela, tudo que está acontecendo, ou que aconteceu no passado recente, e a Comissão de Direitos Humanos? Então, a comissão, ela depende de receber a petição, né? Então, ela está observando, sim, inclusive o Brasil, assim, né, falando de Brasil, a gente já teve muitas sentenças, né, por conta de violação de direitos humanos, então, ao passo, sim, que ela está observando, ela precisa receber petições, até porque alguns países, né, eu honestamente não sei se a Venezuela fez isso, mas alguns países, como o Brasil, fez reserva a uma cláusula, né? Para quem não sabe o que é reserva, é quando um país unilateralmente decide, né, não aceitar, né, aquela reserva. Ele se abstém daquela reserva. Cláusula, quer dizer. Ele se abstém daquela cláusula. Então, é uma cláusula que dizia respeito à comissão simplesmente entrar no país a qualquer momento sem avisar o governo, sem pedir autorização ao governo, e andar, fazer uma vasculhada, pesquisar, falar com pessoas, ver se os direitos delas estão de fato assegurados. Né? E aí o Brasil fez reserva a essa cláusula, ou seja... Calma aí, tem um comentário. Os direitos humanos... Pode continuar aí, eu pego aqui. Ah, tá. Então, o Brasil fez reserva a essa cláusula, né? E por isso a comissão não consegue fazer esse trabalho, né? De vir aqui sem pedir autorização ao governo, né? De fazer a observância de como está a situação. Bom, eu não sei, né, se a Venezuela fez reserva a essa cláusula, mas alguns países fizeram sim, aí, querendo ou não, fica muito mais difícil para a comissão trabalhar. Então vamos lá. A Ladietai, os direitos humanos seriam uma dominação maior dos Estados Unidos nos países de terceiro mundo. As parcerias entre os países, nesse caso, devem-se à forma de garantir a hegemonia estadunidense. Ela queria saber mais sobre isso. Então, pelo que eu entendi, Letícia, você me ajuda aí, ela está dizendo que, em algum entendimento, os direitos humanos são utilizados pelos Estados Unidos para manter ou garantir a sua hegemonia, né, nos países do terceiro mundo, falando aqui de América, né, do México para baixo, né, todos nós aqui. Como é que a gente pode estabelecer um link com isso aí? Se é que pode, né? Não sei. Então, né? Terceiro mundo é uma expressão meio feia, assim, para internacionalista, então não vou usar muito esse termo.
Mas, assim, esses países, né, que a gente tem aí considerado de industrialização tardia, né, e tudo mais, sim, eles têm muita influência dos Estados Unidos, mas não é só em questão de direitos humanos, e como eu disse, direitos humanos não tá, a gente não pode ser inocente e achar que o Estado é muito legal e quer ver todos os seus cidadãos bem e felizes. Não, é muito uma questão de interesse internacional e de não atrapalhar suas relações. E os Estados Unidos têm essa influência nesses países, não é de hoje, né? É muito de lá de trás. Se a gente pegar Corolário Roosevelt, se a gente pegar a doutrina Monroe, né, América para os americanos, isso não é de hoje, não. E sim, isso tem tudo a ver com garantir a hegemonia estadunidense, que é o que a gente vive já há muito tempo, né? Que é o americanismo, né? Essa aliança ocidental, esse ocidentalismo. E isso é histórico, né? Infelizmente, isso está nas nossas raízes. E eu, particularmente, né? Já me perguntaram assim, se eu acho que isso vai... Né, se a gente vai se independer de fato. Eu acho que não. Assim, eu, particularmente, acho que não. Infelizmente. Mas porque a gente realmente sempre foi muito dependente dessa potência e é muito complicado. Minha colaboração com direitos humanos não é tão grandiosa quanto a da Letícia, né? Meu entendimento não é a minha especialidade na área. Então, assim, eu entendo que realmente existe não gosto da palavra dominância também, e nem de terceiro mundo, mas existe uma influência muito forte, não só sobre direitos humanos, mas em diversos outros aspectos, não só também dos Estados Unidos, mas de outros países gigantescos, sobre os demais ao seu redor, as suas regiões. E a gente aqui vê isso diariamente, vê isso acontecer. Quem se debruça e estuda sobre o tema vê que isso ocorre realmente. Acho que não é aí já um pouco da minha opinião, não existe um plano, pelo menos não nesses últimos 30 anos aí, ou 20, 30 anos, de realmente isso ser uma pauta de dominação. Eu acho que isso é muito mais de Guerra Fria, isso é um movimento muito mais do final do século XX, mas existe ainda assim muita influência. A gente sabe, a gente viu agora em todos os casos que ocorreram com a Venezuela, diretamente ligado a direitos humanos ou não, a influência acontece. E assim são as relações internacionais, né? O status quo, né? O normal das relações internacionais é exatamente esse, né? É que essa coisa de forças, né? Essas relações de forças aconteçam, esse choque aconteça. Isso é comum no estudo do internacionalista, né? Eu acho que esse ambiente de direitos humanos, você vê que, de repente, ele está mais evoluído, de repente, na Europa ou em alguma outra região, do que aqui nas Américas, Letícia? Desculpa, eu estava lendo o outro comentário, eu não te ouvi. Então, eu te perguntei, a gente pode até responder aqui, a gente pode até, deixa eu ver aqui, ó, por ainda a mesma que fez a pergunta, por ainda sermos decolonialista, essa influência acaba por depender e continuarmos sendo um país subdesenvolvendo, impedindo de se desenvolver. Pelo que eu entendi, é uma influência realmente que atrapalha, né? Eu acho que foi isso que ela quis colocar, que realmente atrapalha o desenvolvimento, né? Dificulta muito o desenvolvimento, não só do Brasil aqui, em qualquer outro país que tem uma relação de dependência com uma grande potência. Essas relações hegemônicas, essas relações de choque, de interesses políticos, acabam realmente afetando e prejudicando um desenvolvimento mais veloz. Talvez ele vai acontecer como aconteceu aqui, mas com uma velocidade um pouco menor. Eu quero só antes de você falar, dar um alô para o Camilo Dornelas. Esse cara é fera demais, eu sou muito fã. Meu objetivo é trazer ele para uma live, porque o cara está muito ocupado, ele trabalha na área de eventos, segurança de eventos, tá super pegado. Camilo, brigadão aí, cara, obrigado mesmo. Letícia, desculpa te interromper, vamos lá. Não, então, de fato, essa é uma questão histórica, né? Vem de raízes
colonialismo e tudo mais. Só que a gente não pode esquecer, né, que a gente teve, como falei, né, o corolário Roosevelt, a doutrina Monroe. Então a questão, né, dos próprios Estados Unidos sempre dizerem assim de uma forma muito bonita, né, falarem sobre a gente como os irmãos do Sul, né, o irmão do Sul, então assim, mas na realidade eles não estavam querendo, né, assim, a gente precisa saber que a gente aqui é uma região estratégica para eles, né, porque eles não querem que eles nunca quiseram, porque eles são inteligentes, né, que outra potência viesse e tomasse conta da gente, justamente para eles não terem nenhum perigo de ataque, nem nada do tipo. Então isso faz muito sentido nessa lógica, sabe? Deles não realmente aceitarem uma outra ingerência que não seja norte-americana, né? Que não seja americana, mas principalmente que não seja norte-americana. Então, de fato, atrasa o desenvolvimento, mas essa é uma questão histórica, né? Não é algo que a gente chega numa Assembleia Geral da ONU, traz como pauta e a ONU vai lá e resolve. É verdade, é uma questão bastante histórica, né? A gente já vê isso há bastante tempo. E aí a pergunta que eu tinha te feito é se você vê que existe algum desenvolvimento melhor dos órgãos de direitos humanos em outras regiões, como você falou, africana, europeia, Oceania, enfim, Ásia. Como é que você vê isso? Assim, africana, infelizmente, ela é bem atrasada também por questões históricas, né? Tudo é um processo e a África sofreu e sofre muito ainda. A questão europeia, eu acredito que eu não me ligo muito, assim, não parei para estudar exclusivamente, mas pelo que eu vejo, assim, tipo, do geralzão, eu acredito que esteja ok. Agora, a Ásia é bem resistente, né, por conta ali E ali da na região. Ásia, sim, e a gente tem vários países ali grandes, né? Para citar três, Rússia, China e Índia, que tem uma influência dentro do seu território e para fora, nas suas fronteiras. E tem uma série de outros países menores que para a gente, para a pessoa comum, de repente nem sabe onde estão localizados no mapa, mas que tem seríssimos problemas na questão política e de direitos humanos. Sim. Se a gente for para o Oriente Médio, então, isso se agrava muito. Com certeza. Então, realmente, como assino embaixo, a Ásia é um problema muito sério. A África é um problema muito sério por uma questão muito próxima nossa, de atraso histórico, de influência histórica, muito pior que nós, é verdade, mas a Ásia ela tem um problema de política ali, que é uma coisa que às vezes se complementa para o lado ruim da coisa, ou às vezes para um lado positivo, mas que afeta alguém. É bem complicado, é uma região bem complicada mesmo, como você disse. E aí, eu aproveito, não sei se você quer complementar mais alguma coisa. Não, é basicamente isso mesmo. Algumas regiões até aceitam assim alguns dos direitos de primeira dimensão, né? A questão de vida, de alguma liberdade, mas assim bem cerceada, expressão não, né? Mas assim é isso, tipo o básico do básico do básico. É muito legal a gente trazer esse tema de direitos humanos. A gente pode até fazer outras rodadas só focando em algum determinado país, algum determinado tema, porque foi o que a Letícia falou. Isso é uma coisa que o analista político, o analista de conjuntura, ele tem que entender. Nada é uma foto. Então, os direitos humanos não é uma foto desse ano, desse momento, desse país. É um filme. Então, você tem um histórico por trás que você tem que levar em conta. Senão, a sua análise ela fica pobre, ela fica rasa. Então, é muito importante que você se aprofunde no tema e, como a Letícia muito bem apresentou, é muito estudada, sabe o que está falando, se compromete e traz para a gente aqui um conteúdo de muita qualidade e com muita propriedade do que está falando. E, mais uma vez, remete a uma fala que eu já repito há bastante tempo isso. Não ache que um graduando não tem condição de te ensinar nada, ou não tem condição de ser um especialista em alguma coisa só porque ele ainda não se formou. Eu não sei
um quinto, e não sei, eu sei muito pouco, tá? De muita coisa, mas a Letícia nossa, é uma referência em direitos humanos e a gente tem que entender isso, a gente tem que tirar o chapéu para pessoas que estudam, para pessoas que se debruçam sobre o tema. A Letícia é uma dessas, não é à toa que eu chamei-a carinhosamente de menina prodígio, porque eu acho mesmo. Eu acho que direitos humanos é uma pauta importante, a gente tem que realmente se preocupar. É algo que cada vez mais, como eu conversei com a doutora Ana Paula, que saca tudo de fronteiras e migrações, direitos humanos está totalmente ligado a isso, a gente vê muito disso todos os dias, né? É claro que a pauta coronavírus abafou um pouco as outras e dificultou um pouco tudo, mas a quantidade de gente que a gente viu fazendo as migrações no mar Mediterrâneo ou por conta da guerra na Síria, isso tudo tem tudo a ver com direitos humanos. Assim, importância zero na área de direitos humanos. É fundamental a gente entender isso, que o mundo cada vez mais vai caminhar para esse tipo de estudo. Então, se você gosta de direitos humanos, essa é a hora de começar a estudar, essa é a hora de começar a se debruçar sobre o tema. Falta perigosa e principal para os países no ambiente internacional. Então, eu quero agradecer muito a todo mundo que veio aqui, fez pergunta, comentou, curtiu. A live vai ficar lá no meu canal, no YouTube, o link vai estar aqui na bio do Instagram. Como eu sempre faço, vou deixar a Letícia encerrar daqui a pouco, mas já vou fazer o jabá aqui. Amanhã eu vou ter comigo uma outra querida, só dá mulher aqui, e eu fico muito feliz que só dê mulher aqui, porque eu particularmente adoro trabalhar com mulheres, adoro ouvir mulheres, adoro aprender com mulheres. Acho que a gente tem que parar um pouco com isso e dar espaço. Tem mulheres incríveis na ciência e na pesquisa, eu sou fã de todas. Amanhã mais uma querida amiga, Maria Cecília Pestana, que fez Relações Internacionais, é minha veterana, né? Ela não vai gostar de eu ter falado isso, mas ela é minha veterana na Estácio. E hoje ela trabalha na área de economia colaborativa. É um tema sensacional, é incrível. Ela tem muito conteúdo para entregar, muito conteúdo para passar para a gente. E eu, mais uma vez, humildemente agradeço o tempo que a Letícia desperdiçou aqui com a gente, colocou à disposição aqui, melhor dizendo, para a gente. Eu agradeço demais, demais. E quando você quiser, o Instagram, o perfil está aberto para você vir falar o que você quiser. Muito bom, Letícia. Obrigado. Por nada, eu acho que está travando um pouco. Não sei se é aqui ou aí. Para mim tá ok aqui. Aqui está travando um pouco. Mas está travando a minha imagem aqui? Vê aí. Senão eu entro aqui, saio e entro. Agora ficou melhor. Foi? Foi. Então. Bom, obrigado, Letícia. Eu que agradeço, né? Eu adoro. Gente, não tem como. Me chamou, falei, direitos humanos, sou eu mesma, presente, né? É uma temática que eu sou apaixonada, né? É a minha área de especialização no futuro, então, né, eu me delicio nesses estudos. E como você estava falando, né, a questão de ouvir outras pessoas, por mais que ainda não tenham se graduado, ou por mais que tenham, que sejam de outra área, mas que estejam querendo aprender sobre temáticas que envolvem relações internacionais, isso de fato é muito válido. E eu particularmente, né, geralmente assim, às vezes eu ajudo as pessoas da minha turma assim com algumas matérias e tal, dou meio que umas aulas assim. E isso é muito importante, porque eu não simplesmente explico a matéria para eles e falo, ok, eu explico a matéria e a gente conversa um pouco, e aí eles fazem pergunta, e às vezes eu não sei responder, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, ninguém nunca vai saber tudo. Então a gente aprende junto, eu vou pesquisando, eles vão pesquisando, a gente vai conversando. Então faz sentido, porque uma sociedade internacional, ela não vive de afeto, ela vive de interesses. Sim, né?
Então, enfim, a gente vai aprendendo junto e, de fato, isso é muito importante e muito válido. Sem dúvida, Letícia, é incrível a capacidade que você tem, não só de argumentação e de oratória, mas de colocar muito bem o raciocínio, explicar para a gente temas tão incríveis e tão complexos. Muito obrigado mesmo. A Letícia tem muita coisa para colaborar. Por mim, eu vou fazer live toda semana com ela. Ela tem muita coisa para falar, muita coisa para colaborar. É muito massa. Letícia, obrigado. Nada, tamo junto. Qualquer coisa, gente, ó, segue ela, tem o perfil dela aí, @LetiVieira13, me segue, manda mensagem, manda dúvida, manda coração, manda qualquer coisa que a gente está aí pronto para responder, para ajudar todo mundo. Pode mandar... E vamos se cuidar, gente, fica em casa. Pode mandar uma mensagem ou um e-mail, tá? Meu e-mail tá lá na minha bio, então se alguém quiser conversar mais sobre essa temática ou sobre outra temática, tiver... depois, porque às vezes acontece, né? A gente escuta alguma coisa assim e na hora a gente só escuta e não processa direito, mas depois a gente volta naquela questão e pensa, ué, mas por que isso é assim, não é assado? Então, às vezes surge uma dúvida posteriormente, né? Pode mandar uma mensagem, pode me procurar, pode mandar um e-mail, que a gente responde, conversa, faz o melhor possível. Verdade. Obrigado, querida. Se cuida. Eu que agradeço, você também. Tchau, tchau, gente.